Bateu desespero total no Bolsonaro. Integrantes do PL, até o vice dele, o Braga Neto, falaram para o Bolsonaro: Bolsonaro, você tem que submergir, cala a boca e reza aí para o pessoal do STF, do TSE, esquecer que você existe. E para a parte da opinião pública, da imprensa e tudo mais, esquecer dos seus crimes. Quem sabe você não vai preso. Quem sabe, né? Porém, por outro lado, alguns integrantes do PL que estão para ir presos também daqui a algum tempo, falaram para o Bolsonaro: ô Bolsonaro, ferrou, vão te tornar inelegível e vão usar a jurisprudência da sua inelegibilidade para tornar vários outros parlamentares do PL, os mais fiéis a você, também inelegíveis. E aí, esses aí serão caçados e logo depois de caçados serão todos presos. Seremos todos presos, Bolsonaro. A gente vai acabar preso. Então, Bolsonaro, faça alguma coisa. Se você ficar quieto, você não vai conseguir salvar ninguém. Então, Bolsonaro, ele tem uma paranoia faz muito tempo, e ele tende a escutar quem é mais alarmista quanto ao que ele tem que fazer. Então, Bolsonaro decidiu hoje de manhã ir ao Senado. Ele chegou lá no mesmo horário que Cristiano Zanin Martins. Coincidência, será? Não sei. O Cristiano Zanin Martins está sendo sabatinado nesse exato momento. Depois eu faço um vídeo sobre isso, mas olha, spoiler aqui, Cristiano Zanin Martins vai passar no Senado com... Ele precisa de 41 votos, ele vai passar com 60, viu? Mas olha, se não for mais, tem uma chance grande do Cristiano Zanin bater o recorde de votos de um ministro do STF. Até os senadores da oposição, os bolsonaristas raiz já dizem: oh, ele já é ministro, não tem nem o que fazer, não tem discussão nisso aí. Voltando a falar de Bolsonaro. O Bolsonaro chegou lá no mesmo horário do Cristiano Zanin Martins, tentou aí chegar pelos mesmos corredores e tudo mais, para ver se tinha um encontro ou coisa assim, não deu. Não deu. Então, ele foi pro gabinete do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro chegou atrasado na sabatina do Cristiano Zanin. Para quem não sabe, a sabatina de um ministro do STF demora horas. Teve sabatina já de ministro que demorou 8 horas, 9 horas. Alguns demoram menos. Eu lembro que desses aí do Bolsonaro, ninguém nem falava, né? Você não via a imprensa falando do conceito da impessoalidade quando o Bolsonaro colocava amigo dele no STF. Quando o Collor colocou o primo dele no STF, aí não tinha nada disso. Eu procurei manchetes lá de 1990, nada. Ninguém chegou a falar que tinha um probleminha do Collor, então presidente, colocar o primo dele lá. Pois bem, para quem não sabe, nos jornais como O Globo, Estadão, Folha, tem os seus arquivos. É só pegar a data e ver o que se falava na data. Bem fácil de procurar, viu? No caso do Zanin, você vê aí uma parte da imprensa falando isso. Tá, o Bolsonaro tentou e foi pro gabinete do Flávio Bolsonaro. E aí, o problema não foi ele ir ao gabinete, o problema foi na saída. Eu vou te contar, vou te mostrar o vídeo do que fez o Bolsonaro e a repercussão lá na extrema-direita. E você vai ver que o problema só piorou. Antes eu peço a sua inscrição aqui no canal, um segundinho aqui, ó. Embaixo tem o botão inscrever. Se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se. E se você já fez sua inscrição, vê se o YouTube não tirou. Outro dia eu fiz um vídeo e falei: ó, gente, o YouTube tá tirando inscrição de algumas pessoas. Aí uma pessoa comentou: a minha tinha saído. E quando eu vi, tinha 100 likes no comentário da pessoa. Eu falei: caramba, 100 pessoas tinham perdido a inscrição? É muita gente. Então vê aí se a sua não tirou. Aproveita e tenta curtir o vídeo, porque tem gente que também fala: não consigo curtir o vídeo. E aí eu vejo que o comentário da pessoa que fala isso também tem 30, 40 curtidas. Eu falo: pô, se 30 foram até os comentários, ler o comentário, curtir o comentário, porque não conseguiam curtir o vídeo, mas conseguem curtir o comentário, então quanta gente que não consegue. Tenta aí. Agora vamos falar de Cristiano Zanin, aliás, de Bolsonaro. Cristiano Zanin. O Bolsonaro tentou encontrar, não conseguiu. De Bolsonaro. Primeiro um contextinho aí. Na quinta-feira, o Flávio Bolsonaro usou um articulista do Metrópolis, que ele é porta-voz oficial da família Bolsonaro. Mas pensa num cara que tá assim, deve estar o dia inteiro no WhatsApp falando com Eduardo, Flávio e Jair Bolsonaro. É esse aí do Metrópolis. Pois bem, o Flávio Bolsonaro usou para fazer um aceno ao Zanin. Foi a tentativa final ali da família Bolsonaro de acenar. Ele falou que talvez ele votasse a favor do Zanin, que ele não via problema nenhum no conceito aí da impessoalidade que a Globo tá falando, que os lavajatistas estão falando tanto. O Estadão fez editorial hoje para criticar aí a escolha do Lula. O Estadão não fez nenhum editorial para criticar o André Mendonça, nem o Cássio Nunes, e um dos jornais que eu procurei lá
no meio do ano de 1990, foi o Estadão para ver o que falavam no dia do Fernando Collor de Mello colocar o Marco Aurélio de Mello, primo dele, no STF. Nada, só elogios, viu? Pois bem, o Lula não pode, esse é o Estadão. Tá, aí o Flávio Bolsonaro mandou um assino dizendo, ó, posso votar a favor do Zanin, posso votar, mas o Zanin não veio falar comigo, nada, mas eu não vejo problema nenhum, hein? Tava feito o assino, ó, estamos aqui, Zanin, por favor, Zanin. O que aconteceu foi que não teve resposta, o Zanin nem sequer se preocupou em responder o Flávio Bolsonaro, assim como ele nem sequer se preocupou em responder ao Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro fez aceno também, dizendo que, olha, se o Zanin quiser se encontrar comigo, eu me encontro com ele, hein? É só ele se encontrar que eu vou lá e falo com ele, com toda a cordialidade do mundo. Tô até lendo o livro dele. Pois bem, o Zanin não respondeu ao Sérgio Moro, assim como não respondeu ao Flávio Bolsonaro. Então, no domingo, o mesmo articulista do Metrópolis colocou o Flávio Bolsonaro ali fazendo uma crítica ao Zanin, aí já criticando o tal do conceito da impessoalidade, dizendo, o Lula colocou o próprio advogado. Peraí. Até quinta-feira tava ok. Aí já não recebeu resposta, domingo, segunda-feira, já não tá mais ok, ô Flávio? Só porque o Zanin não te respondeu? Pois bem, aí o Bolsonaro chega lá no mesmo horário. A sabatina começou às 10 da manhã. O Zanin chegou 9 e pouco. O Bolsonaro chegou no mesmo horário. Aí ele tentou passar pelo mesmo corredor, não conseguiu, foi ao Flávio. Tá. Falou com o Flávio Bolsonaro, não sabemos o que falou lá, estavam Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Bia Kicis, que é outra que está investigada em vários inquéritos aí no STF e também vai ser tornada inelegível porque ela tentou também contra a democracia. Tá, o Eduardo Bolsonaro também está com a situação muito ruim. Lembremos, tem um relatório da Polícia Federal do inquérito dos atos antidemocráticos, e olha, o nome do inquérito é didático, antidemocrático, que cita o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro como os dois mentores de tudo. Então, vai ficar muito difícil que os dois não acabem sendo cassados e tornados inelegíveis. Lembrando, o Carlos é vereador e o Eduardo, ele é deputado federal. Então vão acabar cassados. A jurisprudência do julgamento do Bolsonaro vai pegar os filhos dele também. Esse inquérito da Polícia Federal também cita o Flávio Bolsonaro. E cita ali como investigado, como um dos mentores também, só que um pouquinho abaixo dos dois irmãos. Tá, os inquéritos do 8 de janeiro vão acabar chegando na família. Não tem como não chegar neles, porque eles são os mentores. Tá. Aí o Bolsonaro se reuniu com eles todos, saiu de lá. Na saída, eu vou te falar, o Valdemar da Costa Neto praticamente implorou: Bolsonaro, não fale nada, não peita os ministros do TSE, não faça nada. O Valdemar da Costa Neto está tentando costurar uma solução em que o Bolsonaro sendo tornado inelegível, o PL não perca muitos deputados. Ele está tentando costurar uma solução que seja assim, olha, mesmo se algum deputado porventura vier a ser cassado, que os votos desse deputado não sejam anulados. Imagina se o Eduardo Bolsonaro é cassado porque ele atentou contra a democracia. 1 milhão de votos. O PL não perde um deputado. O PL perde 3 ou 4. Então, o Valdemar fica assim, pô, eu perdo em 3 ou 4, ele não está pensando nem no número de parlamentares exatamente, que isso é importante. Mas ele está pensando o seguinte, ano que vem tem eleição e o fundo eleitoral, e lembrando, o fundo eleitoral do ano passado foi de quase 6 bilhões de reais. No ano que vem deve ser mais... Eleição para prefeituras é um pouquinho menor. Mas 2 anos depois tem outro fundo eleitoral que deve ser mais ou menos de uns 6 bilhões. Pelo número de deputados dele, o PL, se fosse o mesmo valor do ano passado, de 2022, o PL receberia hoje 1 bilhão e 100 milhões de reais. Pô, para um bandidão como o Valdemar, tá ótimo, mas tá excelente. Só que cada deputado que ele perde, tá perdendo aí 15, 20 milhões de reais. Dinheiro que eu sei e você sabe que, é para isso. Tem outro motivo para o cara querer tanta grana? Não tem. E ele também, com menos dinheiro, fica mais difícil eleger muitos prefeitos. Ele quer eleger muitos prefeitos. Tá. Pra roubalheira, Bolsonaro comer solto. Tá. Aí o que acontece? O Valdemar tá tentando costurar essa solução que, olha, imagina, se um deputado é cassado e os votos dele não são tornados nulos, o que acontece é que o partido não perde nenhum deputado, porque entram os que estão na fila depois dele. E vai entrar, sabe quem? Gente do Centrão.
E é isso que o Valdemar da Costa Neto está tentando convencer os ministros aí, tentando indiretamente, ele não consegue contato direto com ninguém, mas indiretamente em Brasília, o burburinho que tem é esse, ó. O pessoal da cúpula do PL está tentando convencer, ó, se der ruim, a versão oficial deles é que não vai dar ruim não, vai dar tudo certo, mas se der ruim, mantém os votos, não votaram nele, não torne nulo os votos, deixa os votos. Que aí, olha só, imagina, sair Eduardo Bolsonaro, sair mais 2, 3 aí que são bolsonaristas raiz, que são os mais votados do partido, e entram os menos votados, que é a maioria do Centrão. E aí, pô, sendo os do Centrão, eles até fazem parte da base de apoio do Lula. É isso que ele tá tentando emplacar, não vai dar muito certo não vai dar certo, que ninguém tá nem querendo escutar a versão aí da cúpula do PL, do Valdemar, etc. Até porque, ó, vão lançar aí Braga Neto, que é um dos principais investigados, para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Pô, qual moral ele tem para falar alguma coisa? Tá, olha só, aí Bolsonaro sai e faz isso aqui, ó. Vou te mostrar o vídeo, eu prometi faz alguns minutos, demorou, mas eu mostro. Ai, o Valdemar deve ter visto isso com uma fera, vamos lá. Reunião com embaixadores, a ação do PDT, assinado, deve ser por Carlos Lupe, né, que é o presidente do PDT, é a reunião com embaixadores que ali estaria caracterizado, segundo ele, abuso de poder político. Isso, pela jurisprudência de 2017, isso não foi. Se eventualmente o senhor for cassado, o senhor pretende chave da boca, como é que fica a vida do senhor? Não sei se botar vivo quando virar a esquina aqui, então eu não falo sobre si. Essa conjunção aí. O senhor caso de presidente. Não posso. Eu tenho certeza que até o Benedito, o senhor Benedito, ministro do STJ, agora integrante como relator lá no TSE, vai mudar seu voto. O senhor Benedito é uma pessoa de coerência. Eu lembro quando meu pai era vivo, eu era garoto, quando tinha algo impossível que acontecia na vida da gente, ele falava. Tá. Que bom que cortaram já o vídeo. Pois bem, segundo ele é questão de coerência. Segundo aí integrantes do PL, a fala do Bolsonaro foi desastrosa. Essa matéria aí no Globo, que escutou diretamente o Valdemar da Costa Neto, que falou, ó, desastrosa a fala do Bolsonaro, ele piora a situação dele. Aí o Bolsonaro fala de jurisprudência. A ação do PDT entrou com a ação, o PT também, a ação do PDT fala que o Bolsonaro abusou do poder político, porque ele, como presidente da República, ele tem prerrogativa de convocar embaixadores se ele quiser. E o Bolsonaro convocou 40 embaixadores. E aí ele foi lá e atacou as urnas eletrônicas, mas também foi um evento de campanha. Então, isso que fala o PDT. Depois, o Ministério Público Eleitoral começou a adicionar mais provas contra o Bolsonaro no processo. Em 2017, o TSE julgou a chapa Dilma Temer. Eu expliquei isso aqui num vídeo passado. O que aconteceu em 2017? O TSE julgou a chapa Dilma Temer. Se não tivesse um golpe contra a Dilma via Congresso Nacional em 2016, o TSE estava pronto para derrubar a Dilma já no começo de 2016. Então foram atrasando o processo. Iam derrubar a Dilma porque entraram com uma ação contra a chapa Dilma Temer, do pessoal do Aécio Neves, PSDB, dizendo que eles receberam caixa 2. Então o TSE já tinha feito, já durante o julgamento, já tinha falado o seguinte, ó, vamos desmembrar a chapa, coisa que nunca tinha acontecido antes. Vamos desmembrar a chapa e julgar a Dilma e o Temer separadamente. Essa teoria já estava começando a ganhar força. Lembre-se, era um tempo em que a lei no Brasil não valia nada, o importante era perseguir petista. Então era para derrubar a Dilma. Aí a Dilma apareceu com um cheque mostrando que a tal da propina, do caixa 2, não era para ela. Era nominal a Michel Temer. Tinha um nome, Michel, esqueci o sobrenome dele, Temer. Tem um nome do meio que ele tem. Michel Bará Temer. R$1 milhão. Aí o TSE ficou assim, não dá mais pra gente separar os dois e julgar só a Dilma, porque a gente vai ter que inocentar a Dilma e caçar o Temer. Então vai caçar o presidente. Acabou de... O Temer já tinha dado o golpe, tinham paralisado tudo aquilo, o Temer já era presidente, a Dilma apareceu com um cheque. Aquilo era uma prova, eu lembro quando eu coloquei isso no Plantão Brasil, bombou essa notícia, todo mundo ficou assim, caramba, então era pro Temer, tá. Então o TSE, lembre-se, não tinha lei naquele país, o Estado Democrático de Direito tinha ido pro beleléu, o TSE fez o seguinte, olha,
não se pode mais adicionar provas no meio do processo. Só o que vale é o que está na petição inicial. A petição inicial não tinha cheque nenhum. Então a prova aí que os advogados da Dilma colocaram não vale. E olha, não vimos caixa 2, não teve nada, não teve problema nenhum, hein? Ó, não teve nada. Que a prova que a Dilma colocou não podia ser válida. Eles estabeleceram isso. Então, foi uma vez que criaram essa jurisprudência para dizer o seguinte, ó, a gente queria condenar a Dilma, não deu porque ela já tinha sofrido o golpe, a gente não ia ferrar só o Temer. Aí, o Bolsonaro está usando isso para falar, olha, a Procuradoria colocou provas depois. Só que só pela petição inicial do PDT já dá para condenar o Bolsonaro e criar ampla jurisprudência contra os bolsonaristas. Por isso você vê que está atrás dele ali o Eduardo Bolsonaro com cara de bunda, tá a Bia Kicis com cara de bunda, todos eles com cara de bunda assim. Por quê? Porque vocês vão acabar inelegíveis também, vão ser caçados, porque também atentaram contra a democracia. Essa é a última cartada aí desesperada do Bolsonaro. E o pessoal do PL fala, pô, você conseguiu piorar a situação, porque aí você está peitando o TSE um dia antes do julgamento. Toda a articulação que nós tentamos fazer, que já ia fracassar a articulação do Valdemar, já foi para o espaço. Obrigado, hein, Bolsonaro? Ferrou todo mundo junto contigo. E o Bolsonaro não tá nem aí, ele quer salvar a pele dele e dos filhos, não tá nem aí para os outros deputados. Se ele conseguir salvar ele e os filhos, ele tá feliz, principalmente da prisão. E ele sabe que os filhos dele, a partir do momento em que se tornarem, em que forem caçados, e lembre-se, isso vai demorar, um processo que demora alguns meses, mais provas vão aparecendo contra eles, serão caçados e presos. Tem um deputado aí do bolsonarista, que ele também não tá nem aí, se for preso ele comemora, como Carla Zambelli, Bia Kicis, que se for caçada hoje à tarde, foi publicado no Diário Oficial meia-noite, 5 da manhã já tá enjaulado, já tá na cadeia. É isso que acontece. Então, veremos aí os próximos passos, mas tá aí o desespero. Como é bom ver fascista desesperado, né? Como é bom. Nossa, que coisa bonita. Hoje em dia os vídeos do Plantão Brasil estão bem mais leves, né? Antigamente eu tava bravo aqui todo dia, agora não. A gente só dá risada dele se ferrando. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!